Saudações, comunidade escolar! Eu sou o professor Alexandre e estarei com vocês aqui na nossa última aula de construção sustentável. Tá ok? Você viu como passou rápido, né? Mas para você que não se lembra de mim, eu sou um professor brasileiro nato, descendente de japonês, e aí o meu sinal ficou o A com o olho puxado. Tá ok? E hoje, vocês podem ter percebido, para aqueles que já perceberam, eu estou meio festivo porque é véspera de São João. Então eu estou vestindo suspensórios, chapéu de palha, uma camisa xadrez azul, calça jeans e bota. Também quero estar dando boas-vindas para quem sempre nos ajuda aqui da equipe de Libras. Tiago, seja bem-vindo, muito obrigado. Tá? E também quero agradecer toda a equipe que torna essa aula possível de ser realizada, tá ok? E aí, se vocês forem ver, passou muito rápido, então vamos fazer uma retrospectiva aqui na aula de hoje, tudo bem? Então vamos lá, ó. A gente tá aqui no nosso Aprofundamento Ciências em Ação, estamos aqui no nosso Aprofundamento de Ciências em Ação, Unidade Curricular Projeto Casa Sustentável, que é o C1, né? E o nosso componente curricular é a construção sustentável, né? A gente passou e conheceu vários produtos e serviços ligados à sustentabilidade, porque a gente só tem um planeta, né? E a gente tem que cuidar bem dele, né? E aqui o eixo da atividade 5 foi o empreendedorismo, né? Você lembra que na aula passada eu fiz o pitch para vocês, né? Então, aí a gente tentou vender o nosso produto e aí vai que tem algum comprador interessado aí, tá? E aí, hoje vamos fazer uma retrospectiva de tudo que foi visto, de tudo que foi estudado aqui no nosso componente curricular, tudo bem? Vamos fazer essa viagem junto aqui? Então tá aqui, ó. O componente de construção sustentável é o componente 3 do Aprofundamento de Ciências em Ação, da unidade curricular Projeto Casa Sustentável. E ela foi dividida em 5 atividades, com o objetivo de explorar o tema nível de sustentabilidade. Lembra que a gente viu isso daqui na atividade 1, né? Os 9 passos da sustentabilidade, todas aquelas coisas para a gente entender melhor do que se tratava, né? A fim de planejar e otimizar recursos em um protótipo de casa sustentável, né? Então, no nosso caso aqui, vocês viram que eu fiz uma maquete, né, em 3D, né, virtual, né? Porque fazer uma maquete aqui com materiais, além de ser muito grande, né, para seguir as devidas proporções, também ia ficar muito difícil ficar locomovendo aqui, tá? Então, por isso que eu fiz a de 3 dimensões, a virtual, tá ok? E tudo que a gente viu, você pode encontrar aqui, o seu professor pode encontrar aqui no mapa, tá? Cada aprofundamento tem o seu mapa, tá? E aqui está o endereço do nosso aqui de Ciências em Ação. Vocês devem saber que junto com o componente 3, que é o nosso, tem o componente 1, que é hábitos sustentáveis, tem o componente 2, que é eficiência energética, que outros professores estão ministrando. Certo? Então tá aqui. Na construção sustentável, o que a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou habilidades da formação geral básica. Então isso daí ajuda vocês em sala de aula, tá? E quais foram as competências? As competências 1, que é o conhecimento, e a competência 2, que é o pensamento científico, crítico e criativo. Lembra que eu fui problematizando uma situação lá na cidade de Xandópolis, e aí vocês interviram, acharam soluções, fizeram a mediação dos problemas, fizeram a prevenção e conseguiram aí, espero eu, você com sua turma, terem conseguido solucionar os problemas. Tudo bem? Tá? E a habilidade da
a formação geral básica, foi trabalhada a EM 13MAT 104, que é interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Essa parte a gente viu mais na atividade 4, tá? Quando a gente começou a ver os cálculos dos custos, né? Fizemos as planilhas de custos, tudo, vimos o índice pluviométrico, né? Toda essa parte aí a gente viu mais fortemente na unidade 4, tá? Mas na atividade 4, mas nas outras atividades também a gente dava umas pinceladas, né? E também a gente viu a EM 13MAT 201. E o que essa daí fala? Ela fala que é para propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para a sua comunidade, envolvendo mediações e cálculos de perímetro, área, volume e capacidade ou de massa, né? Esse daí você lembra que a gente viu o índice pluviométrico, vimos como se calcula o índice pluviométrico, todas essas coisas, o que significa cada coisa, né? As placas fotovoltaicas, aquele kWh, né? Você lembra das nomenclaturas que eu pedi para dar uma pesquisada? Né? Então, tudo isso daí está relacionado a essa habilidade. E a competência e habilidade do itinerário formativo, ou seja, do aprofundamento, foram a MAT-01, que é investigar e analisar situações, problemas, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando modelos para sua representação. Esse daí vocês viram que está em todas as atividades, né? Atividade 1, 2, 3 e 4. A gente sempre está pensando, sempre está investigando. A gente viu o problema do lixo, a gente viu as construções, a gente viu materiais que podem ser utilizados, a gente viu os novos materiais. Então, toda essa parte de investigação foi visto nas 5 atividades, né? A MIF-MAT-06, que propõe e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais, considerando a aplicação dos conhecimentos matemáticos associado ao domínio de operações e relações matemáticas simbólicas e formais, de modo a desenvolver novas abordagens e estratégias para enfrentar novas situações. Esse daí estava presente na atividade 1, só que na atividade 1 estava meio dado de presente, né? Porque são coisas que já existiam. Na partir da atividade 2, vocês já começaram a bolar novos protótipos, pensar de modo diferente para solucionar problemas, né? E provavelmente, no decorrer das atividades 3 e 4, vocês devem ter encontrado problemas e solucionados esses problemas no seu protótipo, tá? Seja de uma casa, seja de um produto, seja de um serviço. Tudo bem? Então vocês viram também que a gente viu isso durante todo o nosso processo aqui, nesses 6 meses aqui, nesse primeiro semestre inteiro. Tá bom? E aí, temos também a MF-MAT-07, que é identificar e explicar questões socioculturais e ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em relação ao que foi observado. Então, lembra que eu sempre questionei vocês durante as atividades, só tem vantagem, não tem desvantagem? Como a gente poderia melhorar uma situação ou melhorar outra situação, né? Todo esse raciocínio, ver sempre os dois lados, ver como maximizar ou minimizar um problema ou coisa do tipo, é tudo raciocínio matemático, tá? E o que vem as contas? Serve para as contas, então? Serve para verificar, chegar num valor que você aceita ou não,
tá? Os números nada mais são que isso, né? Então, por exemplo, falando em porcentagem, se uma coisa tem 80% de chance de dar certo, isso é garantia que vai dar certo? Não, mas é o que eu tenho mais chance de dar certo. Então, será que vale a pena arriscar? A mesma coisa vale para a instalação de placas fotovoltaicas e cisternas, por exemplo, que a gente foi questionado. Será que a gente já põe logo no começo da obra? Será que a gente põe depois da obra finalizada? Né? O custo-benefício, será que vale o investimento no começo, no meio ou depois que já passou um longo período? Ah, juntei mais dinheirinho, agora eu vou colocar. Né? Será que todo esse raciocínio aí que a gente está fazendo é o raciocínio lógico-matemático, tá ok? Sempre investigando. E aí os números vão te dar uma segurança maior para você executar o projeto ou não, tá ok? Aí temos a EMIF-MAT-08, que é selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais. Então, esse daí a gente falou desde a atividade 1, quando foi abordado a questão do lixo, né? Então, assim, não basta só jogar o lixo na lata do lixo, né? Lembra? Você está tirando lixo da sua casa, só que você está se deslocando esse lixo para outro lugar. E seja resto de construções, né? A maioria vai tudo para o mesmo lugar, que são os aterros sanitários, né? Agora, hoje em dia, eu não sei direito se vai tudo para lá. Por quê? Porque agora tem a coleta seletiva. A coleta seletiva, e por isso que é importante fazer a reciclagem, ele vai vai levar o que pode ser reciclado para o local correto, né? Para ser reciclado ou para ser descartado. Tudo bem? EMIF-MAT 11. Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da matemática para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. Então, esse daí ficou mais evidente na atividade 5, quando a gente estava vendendo, bolando, analisando o produto que a gente criou. Né, o produto ou os serviços que a gente criou. Mas todas essas contas que a gente fez anteriormente para chegar no resultado que a gente mostrou na atividade 5, foram feitas nas atividades anteriores. Então, vocês lembram que toda a aula eu colocava todas essas habilidades daí, EMIF, MAT, 01, 06, 07, 08 e 11. Tá vendo? Porque não dá para separar. Por mais que elas abordem pontos diferentes, sempre tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Uma tem mais evidência em uma atividade, outra tem menos, né? Então, assim, é difícil realmente tá dando essa separada, tá ok? E aí, vamos lembrar aqui, nesse sobrevoo, aqui que foi feito na atividade 1. O eixo estruturante é a investigação científica. E essa parte aqui, vocês começaram com o Tony, né? E o que vocês viram com o Tony? Que vocês fizeram um aprofundamento sobre a reflexão de sustentabilidade em construções. Então, pesquisam sobre o nível de sustentabilidade na construção civil. Então, você lembra que o professor Tony começou com um papo lá, junto com a professora Janaína, falando o que é sustentável, o que é sustentabilidade. Ele começou a mostrar várias coisas e exemplos para vocês, né? Então, ele falou para vocês quando uma construção é sustentável, né? Ele falou que tem que seguir algumas normas, né? Ele falou também da importância da reciclagem de água e ter cisternas. Ele falou do telhado verde, ele falou do conforto térmico e acústico. Tanto é que ele trouxe uma entrevista lá, uma matéria da arquiteta lá,
se não me falha a memória, é alguma coisa de jardim. Eu esqueci o nome dela, mas era arquiteta especialista nessa coisa de fazer construções sustentáveis, né? Ele falou do descarte de resíduos, mostrou a lei, falou que tem multas, né? E mostrou para vocês a casa da etnia dos Chavantes, né? Vocês viram lá eles indo para a mata, escolhendo a madeira. Eles sabiam que madeira tinha que usar, viram como eles coletavam lá a palha para fechar a casa deles. Ele falou bastante da casa do pau a pique também, de tijolos ecológicos. Lembra aquele engenheiro lá do sul que falou que construiu a casa lá com tijolo ecológico e colava com cola branca? Né? Também foi bem interessante aquele vídeo. E ele falou também do tijolo de adobe. E ele frisou bastante também os 9 passos da construção sustentável. Tá ok? Então ele deu bastante informações para vocês na atividade 1 e provavelmente na atividade 1 vocês devem ter anotado muita coisa aí no seu diário de bordo, né? Que eu tenho certeza que vocês fizeram as anotações, tanto no diário de bordo, quanto no painel da sua turma. Tudo bem? E aí, fomos para a atividade 2. Na atividade 2, continuou a investigação científica. Só que aqui na atividade 2, iniciou-se o planejamento de um protótipo para a construção sustentável. E aí a gente investigou o quê? Diferentes modelos de construções. Então, daí a gente saiu um pouco do habitual, né? Do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ver o quê? Fazendas com muitos hectares, né? Longe das cidades, lá para a zona rural. E aí eu mostrei para vocês um tipo de fazenda diferente, que são as fazendas verticais, né? Que dá para plantar muita coisa. Dá para reciclar praticamente 100% da água se fizer uma piscicultura do lado, né? Porque daí a água fica lá. Peixe, planta, planta, peixe. Peixe, planta, planta, peixe. Né? E aí você consegue reciclar praticamente 100% da água. Né? Nessas fazendas verticais dá para plantar quase tudo. Tá? Não dá para plantar tudo, mas uma boa variedade dá para ser plantada. Evita o uso de agrotóxicos, né? Porque vai ser um ambiente fechado e controlado, né? E pode ser feito perto de cidades. Olha só, aí gasta-se menos com transporte e polui menos, né? Não precisa de tanto assim de caminhões, né? Então é uma saída interessante. Mas também a gente viu que também dá para o quê? Trocar a madeira e colocar um substituto, por exemplo, o bambu, que também é uma coisa que está crescendo bastante. Mostrei para vocês também as casas containers, que quando eu vi, eu falei, nossa, que legal essas casas containers. Olha só, pega um container e já está praticamente montada, né? Só preciso passar fiação elétrica. Daí eu tenho que tomar cuidado para não ficar muito quente, né? Porque parede de metal no sol fica quente. Aí a gente falou sobre o telhado verde para dar aquela amenizada lá na temperatura, tudo tal, né? A gente viu o manejo do bambu, né? Que você viu que o cara falou que existem várias espécies de bambu e tem uma espécie que depois de tratada o bambu de vegetal passa para mineral. Eu não sei qual é a reação química lá que ele usa, mas parece ser bem firme, né? Ele falou também das garantias que um produto ou serviço deve apresentar para que eles sejam considerados sustentável. Então não é qualquer produto ou serviço. Hoje em dia vocês podem estar dando uma olhadinha lá nas propagandas. As propagandas de alguns produtos, eles falam, ele é sustentável desde a matéria-prima até o produto final, todas as etapas. E aí, você lembra que na atividade 2, no final, eu fiz a entrevista com a arquiteta Júlia e com o engenheiro ambiental Guilherme, e eles falaram que existem mecanismos hoje para garantir essa sustentabilidade. São selos que foram criados para falar, olha só, essa construção
é sustentável. E o mesmo que se aplica às construções, está se aplicando aos produtos também, né? Então, vocês podem ver, desde alimentos, né? Olha só, por exemplo, o boi. O pasto do boi foi replantado, tal, tem todos os carimbos, eles não tomaram as coisas que injeta lá no boi para ele crescer mais, e assim por diante. Eles têm o selo de qualidade, tá? Então esse selo está garantindo o quê? Que o produto vale mais, tá? Então, além de tudo, o produto pode ser vendido por um preço maior por ter esse selo de sustentável. Tudo bem? Aí na atividade 3, o que eu tenho? A gente mudou o eixo estruturante, foi de mediação e intervenção sociocultural. E aqui foi interpretar taxas e índices associados a níveis de sustentabilidade na construção civil. E a gente começou a falar de leis, né? Vocês viram que todo município tem a sua lei, né, de desenvolvimento, né? E para não ter muitos problemas para a apresentação dessas leis, eu criei Xandópolis, né? E nessa Xandópolis você viu que foi necessário criar um plano diretor, porque estava acabando com a região. Vocês viram que problemas acontecem quando as pessoas não têm uma lei para seguir, então o pessoal desmata desfreadamente, né? Não pensa que isso pode ocasionar erosões, enchentes ou até mesmo escassez de chuvas, tá ok? Pode secar os rios. Então vocês viram a importância das leis para garantir a sustentabilidade. E hoje em dia, provavelmente, se você pegou o plano diretor do seu município, vai ter quanto de luz tem que ter a obra, a distanciamento de um prédio para o outro, inclusive a altura do prédio que pode, né, ser construído. Lembra que a gente falou dos zoneamentos lá? No perímetro urbano, se for zona residencial, tem que ser um tipo de construção. Se for zona comercial, é outro tipo de construção. Então, vocês viram, isso daí ajuda, é a solução. Eles estão tentando juntar a natureza, eles estão tentando abraçar a natureza nas cidades, né? Só que ainda tem muitas coisas que têm que ser feitas, né? Tudo bem? E nós temos aqui, nessa atividade 3, a gente viu aqui o plano diretor dos municípios, né? O código de obras e edificações. Vocês viram que não pode as coisas ficarem espalhadas de qualquer jeito num canteiro de obra, né? E eu apresentei para vocês a história de Xandópolis e seus problemas para vocês verificarem, já pensarem de soluções e com isso, talvez se você teve uma ideia, como evitar inundações, você pode criar um produto ou um serviço também, né? Também já vai que vocês consigam ter uma luz e consigam se profissionalizar nisso aí, né? E aí, no atividade 4, a gente começou com processos criativos, né? Que é quando constrói a planta baixa, elabora uma planilha de custo para a construção idealizada. Então aqui, nessa atividade 4, a gente montou uma planta baixa, no meu caso aqui, né? Eu fiz uma planta baixa de uma casa, tá? E simulamos a construção em 3D. Em 3 dimensões, usando o software Blender, tá? Esse software ainda que eu não domino muito, tá? Mas eu estou estudando, eu vou ficar ainda razoável aí nesse Blender, tá? E estudamos os custos de um projeto, tá? Utilizando o Excel. Essa ferramenta aqui auxilia bastante, não só para matemática, mas para minha organização também, né? Eu gosto bastante desse software, tá? E a gente viu a planta baixa, então eu tive que usar minha imaginação para idealizar um tipo de construção e eu vi o custo, o quanto que isso vai me custar nos tempos atuais.
logicamente, eu peguei uma média de preços, tá? Mas pode variar conforme a localidade, conforme o período, né? Às vezes o produto pode dar uma aumentada de preço, às vezes pode cair o preço, né? Tudo depende da época também, tá ok? E no 5, né? Então aqui, ó, a gente viu aqui a planta, né, que eu fiz, e aqui a gente viu a planilha de custos que a gente fez aqui junto com a professora Ilana, tá? E na atividade 5 foi o eixo estruturante empreendedorismo, tá? Que foi elaborar um pitch destacando o trabalho realizado durante o semestre letivo, divulga os trabalhos para a escola e família, que foi que a gente viu aqui durante a semana passada, se não me falha a memória, tá? Eu falei para vocês de dicas para gravar o vídeo, vocês imaginam uma situação, então, por exemplo, você gostou da ideia de horta aí na sua escola, você quer fazer uma horta aí para sua escola, então você tem que fazer um vídeo convencendo a diretora da sua escola que uma horta vai ser muito útil aí para a sua escola, né? Então, desde a absorção da água das chuvas, né, até mesmo para a alimentação e ter sempre alimentos principalmente livres de agrotóxicos que fazem mal à saúde, né? Então daí você também, junto com essa horta, se um grupo pensou na horta, o outro pode ter pensado numa cisterna para acumular água para sempre regar essa horta. Olha só, uma coisa puxa a outra, que pode puxar outra, que pode puxar outra. Então, se você está com uma turma legal, um grupo pode complementar o trabalho do outro, né? E aí, quando faz a propaganda, né, vai ser bem interessante, porque você fala, nossa, eu quero implementar todos. Só que daí, não se esqueça, sempre tem a vantagem e a desvantagem. Só que, lembra do que eu falei? No pitch, quando vocês fizerem, vocês só falam das vantagens, tá? Aí depois, se realmente houver o interesse, e vamos sentar, deixa eu ver esse projeto direitinho, aí você fala tudo, né? Tanto as vantagens quanto as desvantagens. Tá ok? E aí, olha só, espero que vocês tenham gostado e aproveitado das aulas desse aprofundamento, tá? A sustentabilidade é fundamental para todos que vivem nesse planeta e espero que vocês consigam avançar mais, No nosso próximo, a gente não vai ter mais próximo encontro, mas tudo que é bom dura pouco, tá, pessoal? Então, foram 6 meses de muito aprendizado, 6 meses de muito esforço. Nossa, foi pesquisa atrás de pesquisa, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e espero que vocês levem esse conhecimento para frente. Quando vocês forem adultos, seja aonde você estiver trabalhando, pessoal, você sempre pense no meio ambiente também. Tá? Porque se você mata a vegetação, vai acabar a água vai ficar mais difícil, as chuvas vão ficar mais difíceis, né? O local vai ficar mais sujo, digamos assim, mal cuidado, sabe? Então, sempre cuide do espaço que você está ocupando, porque você também mora no mesmo planeta que todos os outros seres humanos. Tá ok? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? E se cuidem e curte São João aí, tá? Amanhã é dia de festa de São João. Vão lá se divertir, vai lá na barraquinha do churrasquinho, do pastel, toma lá seu refrigerante e se cuidem sempre, tá ok? Então, tá. Tchau, tchau. Chega, chega.